Bom, o que eu diria para eles lá? Obrigada por ter acreditado, obrigada por ter confiado e lutado. O Edivaldo lutou muito por mim. Eu me emociono quando eu digo. Coisas que nem meu pai nunca fez para mim, ele fez. E eu queria agradecer, Edivaldo. O Edivaldo jovem, por ter ficado comigo, não ter me abandonado nunca. E obrigado hoje pelo que você é para mim. Pelo que você é pelos nossos filhos e tudo que você foi pelos meus pais também, que ele ajudou muito. Toda a minha evolução como um homem, né, foi junto com essa mulher. Não tem como, cada segundo da minha vida, não pensar nela. Eu a amo profundamente e faria tudo novamente. Eu sou Edivaldo Bertipaglia, tenho 58 anos, nasci em Tupi Paulista, moro em Indaiatuba, onde que eu tenho minha empresa, minha família, e construí minha vida, né, aqui. Cheguei aqui em Indaiatuba em 75, Indaiatuba era bem pequenininha, veio meu pai, minha mãe, 5 crianças, éramos 5 irmãos, pré-adolescente, e começamos nossa vida ali, né, trabalhando em várias empresas, e sempre tivemos aquele espírito empreendedor. Não só eu, como meus irmãos, a gente queria vencer na vida aí de alguma maneira, né, não sabia como, testando várias coisas. Trabalhei em indústrias grandes em Indaiatuba, até aí foi uma fase legal. Trabalhei na Unilever, na General Motors, né, como mecânico. A mecânica durou muitos anos, mais de 15 anos, nós chegamos a ter uma mecânica grande. Aí tivemos também anexado a funelaria, meu irmão tocava a funelaria, o outro irmão. Até que chegou um ponto que, né, tivemos uma proposta de montar uma distribuidora da Nippon Química, que fabrica produtos saneantes, tudo da linha profissional. Vendemos a mecânica e montamos. Em 3 meses, paramos com tudo que a gente tinha, então você tem que ter coragem para mudar de vida também. Eu sou Eliana Bertipaglia, nascida Eliana Aparecida Garcia Bertipaglia, mas eu sou de São Bernardo do Campo. Eu vim para Indaiatuba ainda na adolescência, onde eu acabei de cursar a escola. Trabalhei em vários lugares. Depois eu conheci o Edivaldo, namoramos, casamos. Nós nos conhecemos numa lanchonete aqui de Indaiatuba, Pepsi, um pouco antes do Carnaval de 1987. Passou o Carnaval, mas aí depois do Carnaval nós nos encontramos de novo no Clube 9 de Julho. E aí sim começamos a namorar e desde então estamos juntos desde 1987. Nós nos casamos em 1989. Nós decidimos casar porque nós éramos jovens, né? E a gente queria fazer uma vida juntos. Alugamos um apartamento, fomos comprando as coisas, tudo parcelado. E em seguida, assim, veio o Lucas, né? Eu fiquei grávida do Lucas, eu casei em junho de 89 e eu engravidei em setembro de 89. E aí nós resolvemos mudar um pouco de vida, ter nossa própria casa e começamos a batalhar para isso. O Edivaldo, ele tinha uma oficina mecânica e trabalhava, coitado, quase nem via ele. Mas conseguimos chegar onde a gente pretendia, pelo menos, ter uma casa. Nesse tempo aí, eu e Eliana, nós já estávamos fazendo a casa, moramos muito tempo, né, de favor também, era um salãozinho e tal, e para ter o dinheiro para construir, foi quando decidimos montar essa distribuidora. Eu ainda continuava trabalhando de mecânico e iniciamos que era comprar e vender, né? Porque uma das coisas que eu sempre falo, que o
melhor negócio do mundo é comprar e vender. Porque você tem pouco funcionário e você consegue atingir o mundo, tá? E essa casa, a primeira casa que nós tivemos, uma casa simples e tal, eu posso dizer que o Lucas ajudou a pagar. Ele tinha 9 anos de idade e trabalhava junto comigo e o Edivaldo. O Edivaldo trabalhava o dia todo na empresa que ele tinha com os irmãos. Aí ele fazia motel, hotel, que ele entregava o que a gente faz hoje, que é gelzinho, sabonetinho. E eu e o Lucas, a gente embalava sais de banho e embalagem de presente de sabonete para ele entregar nos motéis. Então eu chacoalhava a Carol aqui no carrinho com o pé, embalava sais de banho e o Lucas lacrava. Então a gente ficava à noite, ele chegava da escola, almoçava, começava a fazer sais de banho. À noite fazia sais de banho. E com isso, com todo esse sacrifício que nós fizemos, que às vezes a gente tinha que embalar tudinho numa noite para o Edivaldo entregar no outro dia de manhã. E graças a Deus, com esse trabalho que nós fizemos juntos, nós conseguimos o dinheiro para pagar a casa. Eu sou o Lucas Bertipaglia, tenho 35 anos. Além de filho, sou pai, marido, amigo, irmão. 20 anos trabalhando, sendo treinado, seguindo os passos da família, né? Principalmente o Edivaldo, que é meu pai, a Eliana, eles que criaram tudo isso. E esse é o Lucas. Eu sou Daniele Bertipaglia, agora Bertipaglia também, né? Tenho 25 anos, tô na família aí há 4 anos, mas que conheço essa criaturinha aqui faz um pouquinho mais, talvez desde meus 16, 17 anos. Sou nascida em Indaiatuba, criada aqui também. Tô chegando agora na empresa, já numa onda enorme de sucesso. Peguei um pouquinho do crescimento agora pós-Blow, mas o início é todo desse garotinho aqui. Eu, desde quando era criança, vou colocar os 8 anos de idade, meu pai ele era representante de uma outra empresa, que ele era sócio, e sempre nas minhas férias eu pedia, pai, posso trabalhar com você? Né, que ele sempre ia em vários lugares, e eu ia com ele, assim, pelo menos umas 2 vezes nas férias, ou quando não tinha aula, eu sempre pedia, né, que eu gostava muito de aprender, eu sempre entrava com ele, sempre via ele vendendo, e logo depois disso, ele, né, tinha algumas contas a mais para pagar e ele começou, na época, o sais de banho, o sabonete, né, que era uma renda a mais, né? E sempre eles pediram, Lucas, vamos ajudar. Minha mãe tinha acabado de ter a minha irmã, ela era recém-nascida e a gente tinha que fazer. Meu pai não podia, porque ele chegava tarde, cansado, outro dia ele saía muito cedo. E sempre eu e minha mãe a gente ficava fazendo, né, os sais de banho, sempre fechando os sabonetes, tudo para no outro dia meu pai entregar. E aí montamos, né, essa distribuidora, fiquei quase 12 anos lá. E nesse meio tempo, como eu vendia muito produto para motéis, tanto que vendia os sais de banho que a Eliana montava, e vendia os produtos da Nippon, já estava no motel, vendia muito. Vendia sabonetinho de motel. Fiquei 12 anos como vendedor lá. Nesse meio tempo, foi quando surgiu a ideia de montar mais algum negócio. Ou nós montávamos, eu e meus irmãos, uma lavanderia industrial, ou montava, que eu dei a ideia de iniciar com produtos eróticos, produtos sensuais, que é o que eu via muito procura dentro dos motéis. Como eu atendia muito os motéis, eles tinham banho de espuma. Eu falei, um pote bonito de sais de banho, que era muito bonito, ela colocava lacinho. E comecei a oferecer, então eu saía carregado de manhã, eu tirava os pedidos dos clientes do que eu tinha que fazer, aproveitava, vendia uma caixinha para cada cliente, no final do dia voltava com dinheiro e aí foi, né? E surgiu nessa época a ideia, eu não queria mais mexer com lavanderia industrial. Foi quando eu falei, olha, eu não toco isso daí. E montamos a Hot. A Hot foi um patinho feio, né? A marca, né? Eu nunca fui muito bom de inglês. Tinha uma amiga de um amigo que ela trabalhava com comércio exterior e a gente procurando um nome, ela sugeriu algumas coisas. Quando ela falou Hot Flowers,
eu senti assim que era o peito queimar. Eu falei, é isso. E eu não sabia nem o que significava. A Eliana fala bem inglês e tal, né? Depois que ela me explicou, né, que eram flores quentes e tal. Mas eu senti um nome muito forte. Eu não sabia nada do mercado erótico, né? Então, para mim era um nome forte. O quente já é quente, né? E as flores, elas podem remeter a várias coisas. Então eu achei que deu uma pegada bacana assim no nome. E aí disso surgiu a Hot Flowers, que é hoje. Primeiro eu fui nos motéis, comecei a vender, colocava um catálogozinho. Até que chegou um ponto que eu já tinha vendido para todos os motéis, já não precisava vender mais. Foi quando decidimos, né? E até aí, nesse ponto ainda era tudo terceirizado. Eu não tinha fábrica de vibrador, eu não tinha nada. Nós pagávamos para que uma empresa fizesse para a gente. Tanto que os primeiros moldes de prótese, que seria os vibrador, eu lembro na época que eu tinha um carro, era um Golf, até novo, eu financiei o carro para pagar esses moldes, para começar. Então, quer dizer, nós começamos tudo com muita cara e coragem. Daí apareceu, naquela época era a Erótica Fair, era a 8ª Erótica Fair, né? Fomos lá com 10 produtinhos, porque praticamente copiava as cores, que era 2 modelos só de prótese. E os potinhos, e começamos ali. Ali na Erótica Fair, nós ficávamos num stand 2x2, atrás do banheiro, e não tinha nada, ninguém olhava a gente. Daí um amigo meu que fazia caricatura, eu falei para ele, vai lá, quem comprar um potinho ganha uma caricatura, né? Enorme. A pessoa, na verdade, custava uma mixaria e ganhava uma caricatura, daí formou fila. Mas pelo menos tinha alguém. Mas ele fez também uns quadros em madeira, assim? Grande. De caricatura de artistas famosos, como Jô Soares, Ratinho. Aí o Otávio Mesquita fazia um programa na época. E ele foi até a feira. E ele viu aquele monte de, né? Tava tudo assim em pé. Caricatura grande. Expostos, assim, bem grandes. Aí ele fez uma reportagem com a gente bacana. Ele falou assim, eu posso levar as caricaturas para o meu programa e toda semana eu entrego para o artista da caricatura e falo o nome de vocês? Não, lógico, a gente achou que nem ia fazer. E ele fez toda semana, ele agradecia eu, Edivaldo, falava nosso nome, a Hot Flowers. E nós devemos muito ao Otávio Mesquita. E nessa época impulsionou demais. Então, um dos padrinhos da empresa é o Otávio Mesquita. Tenho uma gratidão muito grande. E nessa mesma feira conhecemos o Carlos, né? Que ele vendia lingerie da Sapeca, fantasia. O Carlos falou, olha, eu tenho um monte de cliente que pode encaixar os produtos, né? Você pode aumentar a linha. Ainda demorei mais de 2 meses para retornar a ligação para ele, porque eu falei, acho que esse cara, né, tá com conversa, né? Liguei daí 2 meses, marcamos num restaurante, eu não tinha nada de grana, lá na Santa Cecília, um boteco. E o Carlos foi o que fez a ponte com a Gal. Nessa época, né, ele está fazendo aí 20 anos e o primeiro que eu conheci foi o Anísio. Tinha uma central de compras, eles tinham um monte de lojas de lingerie, era uma loucura. E eu lembro que eles iniciaram com alguns produtinhos, era pouca coisa. Então, hoje, quem introduziu o mercado erótico, sensual, nas lojas, nos atacados de lingerie, foi o Anísio. Ele falou para o Arthur, falou para a turma, não, isso vende. E eu lembro que eu estava começando ali, eu já tinha comprado a parte dos meus sócios que não estava acreditando no negócio. E foi ali que começou. E uma coisa que, né, me ajudou muito, que eu já tinha vendido o carro da Eliana, a troco de dívida, aquela coisa toda. Quando eu comecei a vender o grupo, né, o Grupo Gal, que eles começaram, né, a comprar e pagar à vista. E o Anísio, né, na época,
ele liberou para fazer o pagamento à vista. Na verdade, ele adiantou um pouco de dinheiro. E ali começamos e fomos aumentando a linha, fomos diversificando o produto, buscando aumentar o leque do que a gente tinha. E até então, sempre lutando e sempre sendo, dos primeiros anos, pode-se dizer, estruturado com o dinheiro do Anísio, do Grupo Gal. Eu não sei se ele tinha dó, né? Entendeu? Mas o produto vendia, ele falava, tudo bem, né? O tempo foi passando, eu com 15 anos não era um bom aluno, acabei reprovando primeiro colegial, primeiro ano, e o pai falou, olha, para você criar responsabilidade, pelo menos meio período, eu acho que você tem que entrar no mundo dos negócios, aprender com a gente. E eu entrei na empresa, eu ia para a escola de manhã, à tarde eu vinha para a empresa. Na época das férias, eu até pegava a van junto com o Eduardo, a gente morava perto do Eduardo do marketing, a gente subia junto, pegava a van, ia e voltava, várias vezes meu pai saindo, ia para o mesmo lugar, né? Ele não me levava, não, vai de van, estou aprendendo. E meio período na época de escola. Após isso, minhas notas melhoraram, comecei a criar mais responsabilidade e fui passando por todos os setores. O primeiro setor foi a parte mais de embalagem, eram as tomadinhas, os potinhos redondos, né? E eu entrei, aí logo depois o próprio líder daquele setor acabou saindo, uma outra pessoa pegou férias, eu acabei ficando sozinho nesse setor. Aí eu acabava ficando sozinho na empresa até mais tarde. Depois meu pai ele vinha me buscar à noite, porque eu não dava conta. E passei por todos os outros setores, a parte de prótese, a parte dos acessórios, até que eu cheguei no laboratório, a parte dos cosméticos. Lá dentro passei por todos os setores, fiquei bastante tempo com o próprio químico da empresa, aprendendo tudo com ele. E eu sempre questionava, quando que eu vou ter um cargo administrativo, né? Foi passando o tempo, meu pai colocou no cargo administrativo. O primeiro cargo foi recepção. Aí, lógico, não tinha tanta coisa a fazer, atendia, passava a ligação. Aí eu fazia etiqueta, colocava para o Sedex. Fiquei ali um tempo. Depois eu subi para ajudante do marketing. Fiquei um tempinho, fui para ajudante do faturamento, do financeiro. E assim eu fui aprendendo, passando por todos os setores. E dentro disso, depois de aprender tudo, eu fui para a sala do meu pai. E ali era o céu e o inferno, né? Você aprendia muito, mas era o que estava na frente, né? Então tudo que estava errado, mesmo que não era culpa sua, tinha um na frente. E sempre era eu. Com isso eu fiquei anos ali na sala do meu pai, né? Como secretário dele. E fui aprendendo muito. Depois eu fui para a sala da minha mãe. Também aprendi um pouco, ela da parte comercial. Ali eu aprendi bastante também na sala com eles. Até chegar ao ponto que minha mãe, ela decidiu aproveitar um pouco a vida dela. E depois de praticamente 12 anos da empresa que eu fui ter minha sala, né? Foi um orgulho chegar ali. E eu fui aprendendo muito. Aí eu fui pra rua, né? Foi onde eu conheci os clientes, o Arthur, o Anísio, todo o pessoal da Gal. E eu fui aprendendo muito ali. Acho que na rua foi a parte mais importante para mim, que eu ia todos os clientes, eu passava, foram mais 5 anos aprendendo o que é na rua, o que é o cliente, como que é a venda, né? Então, para isso, depois que eu passei por isso, eu acredito que foi a maior experiência profissional para mim, o maior aprendizado profissional foi nesse período. Quando que você percebeu que o jogo estava virando? Foi quando nós conseguimos... A gente podia comprar aquilo que a gente tinha vontade. Porque a gente tinha vontade de muita coisa. Por exemplo, viajar. Minha primeira viagem para Las Vegas foi em 94, acho. Nesse ano, eu já vi que a coisa estava boa. Nós fomos para Vegas para participar de uma feira. Você percebe, né, o crescimento também. Eu, como sou chão de fábrica, né, eu sou o que está dentro. A Eliana sempre trabalhou, né, parte comercial, funcionários do escritório, né? E quando você começa a sentir que a estrutura que você tem também não está conseguindo entregar os pedidos que você recebeu. Eu, pela experiência como mecânico, né, que eu tive na minha vida, facilitou o desenvolvimento de máquinas e buscando, né, aumentar a produção. E chegamos a um ponto que estávamos num galpão de
700 metros quadrados, não cabia mais a gente lá dentro. Devia ter 30 funcionários. Aí pega mais um galpão, mais máquina. Nós sempre investimos dentro da empresa prioridade. Teve uma parte também, né? Eu lembro que a empresa tinha saído, quando tudo começou, de 40 metros quadrados, já estava no galpão de 600 metros quadrados. E dentro desse galpão, lógico, sempre foi separado a parte de cosmético, era fechado, e todos os setores juntos. Até a gente teve um amigo nosso da Anvisa, ele falou, olha, para essa expansão, para todas essas licenças, não vai ser aprovado, porque está tudo junto, embora seja separado. E na época meu pai ficou muito bravo, mas a gente agradece muito esse conselho, que foi onde começou. A gente teve que achar outro galpão, que foi toda a parte de acessório, e nesse que a gente estava ficou só o cosmético. Continuou as salas separadas, mas daí foi fazendo, a gente teve que mudar praticamente tudo, fazer uma reforma enorme, porque o cosmético, ele exige bastante coisa. Foi esse primeiro estágio desse crescimento que meu pai, ele sempre cresceu muito em crise. Meu pai, ele sempre aproveitou, ele fala uma frase, ele bate a bola, depois ele corre cabecear. Não tinha dinheiro, não tinha crescido ainda a empresa, mas ele falou, agora eu tenho que crescer de uma forma ou de outra. Meu nome completo é Diva Tereza Chiconato, eu tenho 66 anos, estou na Hot Flowers há 20 anos, eu nasci em Votuporanga, estado de São Paulo, e hoje eu moro em Indaiatuba, estado de São Paulo, onde está a Hot Flowers. Eu trabalhava em Jaguariúna, numa empresa de limpeza, e o Edivaldo é meu primo. Ele precisava de alguém para ajudá-lo nessa época na área administrativa. Eu tive um pouco de dificuldade quando eu vim para cá, porque eu era da área de serviço. E quando eu vim para a Hot Flowers, era a indústria. Então, a indústria, eu tive que correr atrás de várias informações. Mas não foi tão difícil, porque naquela ocasião, eram 5 funcionários, era uma empresa pequena, bem pequena, numa esquina, um salão pequeno, e poucos meses depois que eu entrei na Hot Flowers, nós viemos aqui para o distrito. Então, a fábrica toda era num galpão, onde é o laboratório hoje. Então, tudo era lá. Aí nós fomos dividindo, né? A expedição foi para um lado, laboratório para o outro, e foi aumentando, cada vez aumentando mais, aumentando. Naquela ocasião, que era tudo lá, nós não tínhamos ainda a Anvisa. E o Edivaldo, essa parte é muito engraçada, porque o Edivaldo nós precisamos do registro da Anvisa, vamos atrás, vamos. E fomos. Quando veio o pessoal da Anvisa de Campinas, veio para cá para fazer avaliação, para ver se nós podíamos, né, pegar a Anvisa, o rapaz, ele foi assim numa agressividade muito grande, o Edivaldo enlouqueceu. Ele falou assim, vocês estão brincando comigo. Vocês estão brincando, como assim vocês querem Anvisa para uma empresa que está totalmente cru, totalmente desatualizada, totalmente... O Edivaldo enlouqueceu, ele quase enlouqueceu. Mas aí, hoje, nós damos muita risada desse evento, porque hoje a gente sabe que realmente nós não tínhamos nada para a Anvisa. Hoje não, hoje nós estamos totalmente regularizados, nós temos produtos... Nossa, a Hot Flowers cresceu muito. Nós temos produtos de saúde, nós temos lubrificantes que nós podemos vender como lubrificante, porque eles estão registrados como lubrificantes, e isso é muito legal para a Hot Flowers. Hoje, tudo que a Hot Flowers vende, ela produz. Tudo. Ela produz o frasco, ela produz as embalagens, as fantasias, ela produz algema. A única coisa que a Hot Flowers não produz hoje é a parte gráfica. Ainda o Edivaldo não teve interesse, porque nós não temos problema ainda com isso. Porque se um dia ele tiver problema com gráfica, pode ter certeza que ele monta uma. Vamos lá, meu nome é Danilo Ferreira, eu tenho 42 anos, eu estou aqui na Hot há quase 20. Eu sou de São Paulo, né? Eu vim para Indaiatuba, tinha 9 para 10 anos, porque meus tios, eles moravam aqui, eu sempre passava as férias de criança, e meu pai veio, numa época, trabalhar em Campinas, a gente acabou morando para cá. Sim, eu comecei no final de 2005, o Edivaldo na época ele falou que ia estar ficando sozinho na empresa, né? Que antes a empresa era os irmãos, e ele me chamou para ajudar, né? Trabalhar aqui na área administrativa, no financeiro. Quando eu cheguei, né, foi assim, para mim um mundo novo, até para falar em relação a...
os produtos, né? Eu era meio assim, ficava meio constrangido, meio vergonha, porque primeiro, eu lembro quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi foi o peso da porta, que era ficava lá um pintão. E eu falei, nossa, eu vi tinha umas vendedoras, né, ficar falando tal, desse tamanho, não sei o que, essa cor. Eu falei, Jesus amado. Aí ele falou, calma, você não vai falar essas coisas aqui, você não precisa se preocupar com isso. E foi assim, a empresa já estava andando. No início, assim, nossa, a gente era todo mundo junto no mesmo galpão e foi uma correria, né? Foi uma loucura, porque eu já tive que pegar um bonde andando. Tipo assim, não teve uma adaptação. Não, ó, você tá aqui, esse aqui é aqui, você vai fazer isso aqui. Eu falei, nossa. E eu sempre fui tranquilo, calmo, eu comecei a ficar acelerado. Comecei a ficar aceleradão, porque falei, não vou dar conta, né, não vai dar tempo. Era muita coisa, sendo que naquela época, nossa, o nosso universo era, nossa, acho que não era nem sei lá, um décimo do que a gente representa hoje. Mas, assim, aquela preocupação, né, de saber se a gente ia conseguir. Nossa empresa hoje tem de área construída 11 mil metros, 300 funcionários, vendemos alguns milhões de unidades de produto que a gente produz. Então, nesse ponto aí, percebemos o crescimento e, claro, vai proporcionando uma qualidade de vida melhor, né? Você passa a ter um carro melhor, porque nem eu, nem a Eliana viemos de um berço de ouro, né? Tudo que a gente tem é na luta, mas foi nessa parte aí, você... E continuando com esta viagem que a gente fez, a primeira para Vegas da Feira, nós fomos buscar na feira coisas que pudéssemos incorporar no nosso catálogo. E nós compramos umas amostras de perfume mesmo, Victoria's Secret, né? For him, for her. Foi quando nasceu a nossa linha de perfume com feromônio, que nós trouxemos o perfume para se inspirar na fragrância, tanto para o homem quanto para a mulher. Entra um lance legal, né? Que você pode aproveitar ideias maravilhosas, né, de outras pessoas, colocar a sua roupagem, melhorar dentro do seu segmento, e a gente sempre está buscando novas ideias. Muita coisa a gente cria no susto, mas inspiração não pode faltar. Geralmente nós estamos num churrasco, estamos com os amigos, né? E as pessoas vão dando ideias do que cada um precisa. Você pega a linha Brasileirinhos. Chovendo, não dava, tal, comendo churrasco ali na minha casa. Vamos soltar uma linha de produto, mas que tem uma pegada legal. Foi daí que surgiu, né? Uma pegada brasileira, né? Nada do nome internacionalizado, assim. Brasileirinha, trepadeira, Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, Xana Louca. O Xana Louca ficou um produto tão completo, porque cada nome que a gente criava ali, o produto tinha que se identificar, né, com o nome. Até hoje é assim. E o Xana Louca, o que vai deixar uma Xana Louca, né? Então, a composição é um dos produtos mais completos que tem na empresa. Explodiu de venda, né? Milhões de unidades e, por incrível que pareça, até hoje é um dos mais vendidos, se não for o mais vendido dentro da empresa. Então, quer dizer, você quando ama o que você faz, né? O que você se dedica, o tempo todo você está pensando no seu negócio. Não existe, eu apago. Nós viajamos e eu estou procurando ideia. Onde eu ando, eu procuro ideia ligada, né, ao produto sensual, ao produto corporal, a lubrificantes. E você encontra ideias andando, né? E nessas andanças que a gente tem, tanto dentro do Brasil como fora, que trazemos essas inspirações, porque tudo é inspirado, né?
os produtos veganos são inspirados na natureza, tudo tem essa inspiração. E nós também nos inspiramos em alguns produtos que deram certo, que dão certo. E hoje nós somos inspiração para muitos. Então, eu me orgulho disso, de eu ter uma inspiração de uma marca famosa, como nós tivemos lá no passado, e hoje a nossa marca ser inspiração para outras. Então, essa parte da inspiração é muito boa. E eu acho legal isso, da gente se inspirar em alguém e alguém se inspirar em nós. O sucesso... Teve um momento. Assustou. Nós sofremos um assalto muito violento em 2014. E isso foi decorrente do que a gente representava. Porque nós estávamos em exposição, né? Em alta, todas as entrevistas eram com a gente, tudo que era de prêmio era Hot Flowers, era Edivaldo Eliana. Nós ficamos em uma evidência muito grande, tanto dentro como fora do país. Nessa época eu entrei para a política também. Ele estava começando a se candidatar e aí era o Edivaldo da Hot Flowers, a Hot Flowers tem muito peso. E aí foi o que aconteceu e eu disse para ele, a gente precisa sair um pouco de cena. Tanto que hoje eu evito um pouco essa exposição de entrevista, de programas, porque nós íamos em todos os programas de TV. Nós éramos chamados para todos os programas de TV. Ainda é. Ainda é. Mas a gente evita por conta disso, porque o que aconteceu com a gente foi em decorrência do sucesso, da evidência que nós tínhamos. Eu estava na minha casa, eu e a Carol adolescente, e ele estava em campanha, pré-campanha, vamos dizer assim, estava com o assessor dele. Carol estava tomando banho quando entraram em casa. A porta estava aberta, eu tinha segurança na casa. E entraram dentro do meu quarto já com arma. Eu estava sentada na cama esperando a Carol sair do banho. Eles entraram com arma, já pôs na minha cabeça e falou, fica quieta, cadê o Edivaldo? Daí eu falei, não, calma, Edivaldo não tá. Ele tá na rua, tal, mas daqui a pouco ele chega. Não, eu quero dinheiro. Um dia antes, a gente tinha vendido um carro e funcionários da empresa viram que nós entregamos o carro um dia antes. E neste rolo todo tinha filho de funcionário infiltrado nesse assalto. Quando a Carol saiu do banho, sem roupa, eles já foram em direção a ela com a arma e eu falei, não, vou pôr uma roupa nela, e levando coronhada para todo lado, coloquei uma roupa nela e eles nos batendo a todo instante, um terrorismo. Disseram que iam matar ela. Colocaram a faca aqui nela e disse que ia levar o maior tesouro que eu tinha na vida. E eu me desesperei. E quando o Edivaldo chegasse, eu sabia que iam matar ele. Eu tinha certeza disso. Tanto que ele chegou e receberam ele com um chute, com pancada, deitaram ele no chão, amarraram, nós estávamos todas amarradas e deram uma facada nele. E eu vi o sangue, aí ele encostou a faca com sangue na Carol e disse, a próxima é ela. E eu comecei eu tenho muita fé, porque eu acho que a gente tem que ter fé em Deus, em alguém, a Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa protetora. E o meu quarto ficava bem do lado da capela de Nossa Senhora Aparecida que nós havíamos construído. E eu comecei a pedir a ela, se for para acabar aqui, por favor, acaba logo. E a Carol me perguntava, mãe, vai doer muito? Eu falei, não vai acontecer nada, filha, não vai acontecer nada. E eu achei que o Edivaldo estava morrendo, ele no chão assim, e eu, Carol, na cama. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, tem que dar tempo de salvar ele. E nisso, uma voz, uma luz, não sei o que foi, vindo dessa parte da capela, que era bem assim, falou, espera ele sair, porque ele estava pegando as joias do meu closet, e ele saía, cada pouco levava uma mala de coisa. E falou, espera ele sair do quarto, levanta e fecha a porta.
Aí eu chamei o Edivaldo, falei, Edivaldo, e ele fez, eu falei, você consegue levantar? Ele falou sim. Nisso eu escutei ele quebrar o fitilho, o forca-gato. Forca-gato. Que era bem grosso. E o meu soltou. Não quebrei, o meu soltou. Eu mexi a mão, ele alargou. E aí o bandido entrou de novo e falou, o que vocês estão fofocando? Eu falei, não, eu só tô com um pouco de dor. E ele voltou, foi lá pra fora. E nisso eu soltei a minha mão. Fui e falei, fecha a porta. Fomos tirando as coisas do chão, fechou a porta, entramos no banheiro. Nisso já começou tiro. Tiro pra todo lado. O Lucas morava na frente da nossa casa. E do meu banheiro dava pra ele ouvir. Eu gritei, Lucas, chama a polícia. Ele ouviu os tiros lá. E a Carol falou, mãe, eu escondi o meu celular dentro do cesto de roupa suja. No que eu peguei, eu já liguei pra polícia. No que eu liguei, não deu 5 minutos, tinha uns 10 carros de viatura lá. Fecharam a rua. Daí me levaram pro hospital porque eu tava todinha machucada, de tanta coronhada. Tanto murro aqui, eu tava toda roxa. Carol levou uma facada na perna, o Edivaldo na orelha. E a gente teve que ser atendido no hospital. Eu entrei em estado de choque e a Carol ficou também em estado de choque. Até hoje ela toma remédio por conta desse trauma. E nesse momento eu vi que a gente precisava recuar. Não recuar da empresa, mas recuar de não aparecer. Eu sempre gostei muito do marketing, não conseguia desenvolver, eu vi algumas coisas e não conseguia melhorar, não encaixava a equipe certa, não estava indo, né? E numa transformação, né, a gente conseguiu encaixar uma equipe, né, que até a gente fala, né, todos são loucos iguais, porque é ideias mirabolantes, que é onde que dá certo. E nisso, o próprio Marcos também passava, a gente tem que modernizar um pouco, que isso foi há 3 anos atrás, e precisava se reinventar, porque estava muito para trás. E nisso, eu conversei com meus pais, falei, olha, espero que vocês confiem na gente, não questione. e foi 1 ano todo esse projeto, né? Foi a grande reviravolta, que foi o primeiro catálogo, as cores da empresa diferente, com todo um conceito diferente, e aquilo mudou a empresa. Na verdade, começou em 2022 o projeto, né, que era para todo ano 2023. Muito apreensivo, investimento muito alto, nunca tinha investido tanto nessa área. Lógico que nós conversávamos ali do marketing, acreditava que ia dar certo, só que eu sempre chegava em casa e ficava, e se não der certo? Eu bati no peito, falei, acredita na gente, e apreensivo, como sempre, lógico. E chegou a data da feira, né? O stand, né, já tinha feito as fotos do catálogo, já tinha sido maravilhoso e faltava o final na feira para ver o que o público ia aceitar, como que ia aceitar. E foi um tremendo de um sucesso, né? E nesse meio tempo, com as cores que a gente estava usando, surgiu, até o próprio Eduardo deu uma ideia de um produto que a gente já tinha antes, mas era embalagem diferente, cores diferentes, de fazer, né? Até a gente chegou no nome Blow Girl, né? Que era algo a ver com a campanha que a gente tinha feito. Com o nome. Mas era um produto mais, não era nem do mercado erótico, do mercado sensual, era um produto, um hidratante, mercado convencional, cosmético convencional. Era mais para complemento de linha, vamos dizer assim. E já na feira foi um susto pra gente, porque era um produto muito difícil de você fazer, você envasar, ele é muito grande, as máquinas são próprias para ele. Já na feira foi um sucesso muito grande, a gente não esperava, né? Mas aí acho que foi a cor, tudo. Após isso, a Nicole fez um vídeo, a gente não conhecíamos ela, não foi nada pago, ela fez falando a opinião dela mesmo. E após isso foi crescendo, nós tivemos que investir muito, né? Foi muito mais do que a gente esperava, investimos muito, lógico, a parte da Roche também crescendo. Aí chegou o ponto que não tinha mais capacidade de produção, não tinha mais espaço. Aí acho que todo empresário passa por isso, tudo que você ganha de dinheiro, você tem que reinvestir na empresa, então você está sempre indo atrás.
E foi isso, tudo que a gente fez. Eu até cheguei e falei, pai, já está na hora de ampliar, porque não tá dando, não tem mais espaço. Acredito que ele sempre foi dessa área, ele gosta muito dos maquinários, chão de fábrica, ele, né, coisa que eu não tenho conhecimento. Eu converso com ele, faço opinião e ele, né, em 3 meses tá tudo pronto. Eu falo, nossa senhora, né? E lógico que a gente deve muito a isso. Começou na ideia da modernização, né, mas também ao produto Blow, às pessoas que falaram a verdade dele, que é um produto muito bom, né, ele foi um sucesso, ainda é um produto muito bom, a gente tá ampliando a linha. Eu sou Eduardo Garcia, 37 anos, funcionário da Hot Flowers há 19 anos, pouco mais de 3 anos eu assumi aqui a coordenação do marketing com uma proposta, um projeto em parceria com o Lucas, que é meu mestre, meu mentor, para a gente renovar a Hot Flowers, né? Um projeto de crescimento. Eu entrei aqui, foi engraçado, porque a gente estava numa janta, né, na casa do Edivaldo, e ele falou, tô precisando de uma pessoa para fazer cardápio lá, vai atrás de um curso na época de web design e vamos fazer cardápio com a gente. Então eu iniciei o curso, né, com 18 anos entrei na empresa, então passei por alguns setores produtivos também aqui e caí no marketing de volta, né? Então aqui a gente faz desenvolvimento de embalagens, do catálogo, os produtos, a feira, então é tudo feito aqui interno, né? Na verdade, a gente sempre teve uma rotatividade meio grande no marketing. Eu acho que eu fui a única pecinha que foi ficando ali, né? E chegou uma época que o Lucas, ele me chamou e ele falou, Eduardo, a gente precisa fazer alguma coisa grande. Eu quero dar continuidade no trabalho do meu pai e eu quero aumentar. E eu preciso de vocês, que você me ajude. E eu falei, Lucas, eu tô aqui para isso. Eu acho até legal porque o Lucas aqui, porque eu já fazia os produtos, né, a embalagem dos produtos, aí o Lucas falou, a gente precisa dar uma cara nova, eu quero explodir. Nisso a gente teve um surto ali, vamos dizer assim, para trazer o tema, né? Na época eu mostrei um clipezinho de uma cantora famosa para ele, ele falou, pô, é isso aí. E, a gente já começou a correr atrás, surgiu uma prestadora de serviço pra gente, né? Uma projetista que ela também entrou na equipe e ajudou muito a gente com o tema do catálogo. Na mesma época, eu lembro que o Edivaldo tinha pedido, a gente está sem lançamento, vai lá, planeja alguns lançamentos e vamos soltar nesse catálogo. E aí tudo foi muito bem direcionado, a gente quis sempre trazer cor, sempre trazer alegria. Por que acontece? As pessoas estão em busca de prazer e não é a promiscuidade. Então, qual que é o objetivo? Afastar a Hot desse olhar negativo, porque a gente quer trazer que o prazer, a satisfação pessoal no sexo não seja visto com maus olhos, como algo promíscuo. E isso é uma coisa que a diretoria, o Edivaldo, o Lucas, a Eliana, eles me passaram e é um caminho que eu sempre busco trilhar aqui com a minha equipe também, que é maravilhosa. Então é sempre esse objetivo que a gente quer atingir, trazer o prazer para todos. O Blow, vamos lá, o Blow é algo que todo mundo quer saber, né? Eu lembro que estava bem alta alguns hidratantes de chicletes, né? Também a gente viu alguns perfumes de bala, que vendeu bastante gloss de bala. E a gente quis unir esse alegre, esse colorido, né? Que a gente estava com essa proposta para a Hot, trazer algo leve. E também a gente aproveitou esse timing, né, das coisas mais adocicadas que estavam em alta. A gente falou, eu acho que agora é o momento. Junto com o Lucas, vai lançar esse produto sim. E aí a gente foi até o final, a gente estava com uma perspectiva aí de vender
1.500, 2.000 no mês. E acabamos sendo muito inocente com isso também, né? Logo que a gente levou o Blow para a feira, ele explodiu, ele já vendeu muito. Todas as unidades que a gente levou do Blow para a feira foram vendidas muito rápido. E a gente caiu nas graças da internet. Hoje, a diretoria da Hot, eles percebem também o significado da internet, né, para as vendas, para a empresa em si. Quando foi essa grande mudança de imagem passar para o público, a modernização, né, foi graças a esse catálogo aqui. Eu lembro, foi uma ideia até do próprio Eduardo do marketing, algumas referências, e eu falei, poxa, vamos nisso, e a gente começou a conversar, e parece que nisso, em mim também, ativou uma criatividade que eu não imaginava que eu tinha, né? Então isso era 24 horas na minha cabeça pensando. Acho que dentro de casa, né, eu acabei passando Loucura. isso aí. E foi acontecendo, e foi quando chegou o medo de errar. Pré-casamento também, tava junto, a gente tava fazendo o casamento. Isso, exatamente, junto com planejando Então o era casamento. renovação de catálogo, mudança total de stand, de tudo que tava para vir, mais o casamento que tava ali andando também para ajudar. A gente fez 2 casamentos, então era 2 casamentos na minha cabeça, então era eu estressada praticamente com isso, ele na inovação, então assim, aquela loucura total. E aí ele no pessimismo de que isso não vai dar certo. Eu, calma, vai dar certo. E o casamento assim, ó, na minha cabeça. E eu, meu Deus. E aí, no fim, foi indo. A gente foi se adaptando entre tapas e beijos ali. E deu certo e virou o que virou depois disso. Eu acho que o pior período foi... Faltavam 30 dias para todo lançamento, que bateu de verdade o medo. E se não for um sucesso, a culpa não é de ninguém, é só minha. Tava Agradeço tudo ter junto. ficado do meu lado, né? Primeiro que ele não dormia por conta já do casamento, segundo que tava o catálogo, mas aí teve aquela incerteza do pós, que a gente não sabia como que ia ser, o investimento tinha sido absurdo, e aí, tipo, no casamento a cabeça dele tava mais pra cá do que pra lá, e aquele estresse que ele você não conseguia falar com ele, que ele blá, 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 e assim, passou. Eu acho que um grande diferencial, aprendi muito com os meus pais, o primeiro de tudo... o pai sempre falou para mim, o dinheiro não aceita desaforo, né? Então nunca subestime, nunca trate ele mal. Empresa, você não pode só tirar dela. É a galinha dos ovos de ouro. Às vezes a galinha precisa de mais vitamina, mais comida, e você tem que continuar reinvestindo nela. E o que eu vejo, uma coisa que eu acho que tem que manter, que é o principal, a humildade. Independente se você é grande, é pequeno, se você é conhecido, se a sua marca é bem falada, se você é o maior, é manter a humildade. E eu acho que essa parte o investir certo, não tratar mal as pessoas, eu acho que é um dos diferenciais. E sobre meus pais, espero sempre levar isso também. Eu acho que esse é o maior diferencial. Esse ano comprei o dobro de máquinas do que eu já tinha, que já eram máquinas bacana. Ampliei em mais de 2.500 metros de área construída a empresa. Contratei muito funcionário, cheguei para o 3º turno, voltei para o 2º em alguns setores e equilibrei, porque quando a máquina começa a trabalhar, tá? E ampliando, né? Muita gente fala, Divaldo, você é louco, por que você não pegou toda essa grana que você tinha e investiu no banco, mandou o dinheiro para fora? Eu não acredito em nada que eu não trabalhe. Eu acredito que o dinheiro você ganha movimentando. Você tem que ter uma liderança total da empresa, muita paciência, ter muita educação para lidar com os funcionários, que é muito diferente. Quando você tem até uma intimidade, você tem que estar atento ao respeito, não ser uma pessoa arrogante. Então, você tem que tomar cuidado com isso. E esse mundo que a gente vive hoje, estão deixando as pessoas, né, Doentes. doente, muito sensível, muito carente. Você tem que ser um pouco de cada, pai, meio psicólogo, amigo, que as pessoas têm que sentir segurança em você. Eu sinto que a gente está sempre não atingindo
os 100%, mas uns 80% a gente consegue. A Franci é o nosso maior exemplo na empresa. Ela veio de... Antigo ponto G. Antigo ponto G. E ela é a funcionária mais antiga que nós temos. E a Franci, ela trabalhava há muito tempo no ponto G. E eu precisava de uma pessoa que conhecesse do mercado. E eu fiz uma proposta para ela. Ela veio há 22 anos atrás trabalhar com a gente. Tá, até hoje, aposentou, continua. E a Franci, eu acho que dentro do mercado erótico, sensual, não só com a Hot, mas ela é a pessoa mais antiga que tem hoje em atividade nesse segmento. Meu nome é Francelina Abreu de Chiqui, eu tenho 73 anos, nasci no dia 28 de abril de 1952. Eu sou de São Paulo, atualmente eu moro aqui em Indaiatuba, porque eu vim para cá para trabalhar na Hot Flowers, então eu fiquei por aqui, já são 21 anos. O Edivaldo estava iniciando, né, nesse mercado, e ele estava procurando alguém que conhecesse, né, o mercado. O Chiroma me indicou para o Edivaldo, e eu fiquei com receio. Aí o Chiroma falou, pai, pelo menos marca um almoço com ele. Almoçamos, ele levou algumas peças, eu levei ele lá onde eu trabalhava para ele ver mais ou menos o que tinha no mercado naquela época, né, e nessa época ele estava participando da primeira Erotica Fair. Aí não deu pra gente conversar lá, porque estava no standzinho lá na feira, né, ele me deixou lá e falou assim, a gente vai trabalhar junto. Aí eu cheguei no meu diretor e falei, olha, eu vou trabalhar até sexta-feira, tô indo embora de São Paulo, avisei meu filho. Aí eu peguei minha malinha e vim com a cara e a coragem. O Edivaldo foi me buscar, eu com a minha malinha na porta do prédio. E assim que tudo começou. Foi sempre meu sonho, né? E quando a gente veio pra cá, eu falei pra ele que isso era o começo. Que aqui seria Polo Industrial Hot Flowers, somente autorizados. E graças a Deus, nós chegamos onde estamos, e para mim é um orgulho, satisfação e admiração, porque ele, a Eliana, sempre lutaram, abdicaram às vezes de muitas coisas para poder conseguir, e graças a Deus, hoje nós estamos aqui, somos a maior fabricante da América Latina, reconhecidos não só nacionalmente, mas também agora fora daqui, e vocês me perdoem, mas eu tô emocionada, porque para mim é um orgulho, sabe? A gente chegar até aqui, com muita luta, mas... Então, esse aqui é meu acervo particular, eu trouxe a revista lá de casa. Eu tenho um monte de coisa guardada, tá? Então, aqui, ó. Esse catálogo aqui é de maio de 2004. Havia sido feriado, né, numa sexta-feira, no sábado, dia 2. Na segunda-feira, dia 3, o Edivaldo foi me buscar em São Paulo, eu estava aqui em Indaiatuba. A minha mensagem para o Edivaldo e para a Eliana, em primeiro lugar, é de agradecimento por eles terem confiado no meu trabalho, ter me dado essa chance. E só gratidão. Eu amo eles todos, a família de coração, sempre me trataram com o maior respeito. E que o Edivaldo continue sonhando e conquistando, porque ele conquista tudo que ele sonha, porque ele é empreendedor, ele é batalhador e ele corre atrás dos sonhos dele. E para eles, meu amor, a minha gratidão. A empresa, amo todos os colaboradores, parece que sou querida. Eu tive essa experiência que eu fiquei doente agora, esses dias, quando eu retornei, me emocionei de tantas mensagens, de carinho, sabe? Foi muito gratificante. Vou falar o quê dessa família? Carol conheci pequenininha, o Lucas, sempre me respeitaram, sempre me ajudaram, sempre me apoiaram. E eu tenho que dar o meu melhor sempre por eles. Eu respeito, a confiança que eles têm em mim. E é isso, gente. Estou emocionada, me perdoe, mas falar da Hot para mim sabe? O que eu espero dos próximos anos da Hot Flowers? Houve um período, agora recente, que eu estava bem desanimada, porque eu sentia assim que o Edivaldo não estava muito empenhado. Só que recentemente também ele chegou e ele falou assim, tomei uma decisão importante. Eu falei, qual? Ele falou assim, eu vou crescer sim. Então isso, quando ele me falou, me deixou bem contente, porque você está aí trabalhando bastante, muito, trabalha-se muito, é gostoso. A gente diz, e é verdade, que nós trabalhamos na Hot Flowers com prazer, de fato nós trabalhamos com prazer, é gostoso, nós todos gostamos, quem não gosta não fica.
E por isso que tem bastante funcionários antigos. Então, eu estava muito desanimada com o fato de perceber que o Edivaldo estava meio distante. Mas o dia que ele chegou e falou assim, não, eu tomei a decisão, eu vou crescer, eu quero crescer mais do que eu já cresci. Aí vem aquele ânimo, porque você sabe que agora ele vai, e ele começou. Ele já começou a investir num monte de coisa, e eu sei que vai crescer muito, muito. O Edivaldo, eu acho que ele é uma pessoa muito forte. Ele é uma pessoa inspiradora. Ele tem o seu porte, né, mas ele traz muita confiança, muito inteligente, ele é muito esperto. Então, Edivaldo, para você eu tenho que agradecer muito. Muito obrigado por acreditar no meu trabalho. Muito obrigado por acreditar na minha equipe. E parabéns, cara, por você ser assim. E se eu puder também, eu gostaria de agradecer a Eliana, que também acreditou em mim. A Eliana é um anjo. E agradecer também muito o Lucas, porque ele foi a chave para abrir a porta dos caminhos do crescimento da empresa. O Lucas acreditou no marketing e eu espero que eu possa ter atendido a expectativa dele, do Edivaldo, da Eliana. Meu obrigado. Primeiro de tudo para eles é o agradecimento, né, de ter os pais tão especiais assim, que sempre foram presentes, sempre conversaram, ensinaram bastante. Eu só sou alguém, o que eu cheguei, o que eu sou hoje, graças a eles. Muito obrigado, Edivaldo e Eliana, Ana Carolina, minha irmã, o Enzo, meu filho, Daniela, minha esposa, mas principalmente a meus pais. Eu amo de paixão eles, acho que é óbvio. E muito obrigado por o bom exemplo de sempre, né? Todas as conversas, todos os ensinamentos, os conselhos, né? Eu tenho eles como meus mentores, não só dos negócios, mas da vida, né? Então, muito obrigado a eles. Quero ser lembrado, principalmente, como um bom filho, um bom pai, um bom marido, amigo, irmão, como uma pessoa que fez o bem, é óbvio, e como empresário, alguém que participou de toda essa expansão. Como eu disse, sozinho não quero o meu nome, não quero, é sempre a marca, mas alguém que esteve ali junto, né, que participou. Não quero nenhum confete, para mim eu não gosto muito dessa parte. Eu quero ser lembrado alguém do bem que participou junto de tudo. Que chegou e teve o porte de manter o que a Eliana e o Edivaldo, que são os principais, deixaram. De sempre estar pensando no mais, de estar ali, ser lembrado assim como a esposa do Lucas. Não vejo problema nenhum nisso e ainda tenho um orgulho imenso de ser lembrada como a esposa do Lucas. No futuro, talvez uma boa mãe, nunca se sabe, mas sempre de pensar no mais, de uma boa filha, igual o Lucas falou, uma boa nora, de sempre estar ali cuidando e lembrar que o Edivaldo e a Eliana deixou, mas eles conseguiram manter e eles sempre pensam no mais. Como o Lucas falou, sem confete, apenas de dizer, eles mantiveram o que foi dado. Hoje eu tenho que agradecer a Deus, é lógico, pelo merecimento que Ele nos deu, né, de tanto trabalho. Agradecer a todos os nossos parceiros, companheiros, nossos colaboradores, por tudo que a Hot é hoje. Porque hoje ela é o que é devido à dedicação de todos os nossos parceiros e colaboradores, nossos distribuidores, então, que confiaram na gente também. Agradecer aos meus filhos, ao Lucas, que hoje está de linha de frente ali no marketing, no comercial. E eu falei, Lucas, assume a parte da mãe, né, que eu confio plenamente em você. E posso te dizer que ele está sendo muito melhor do que eu, né? O aluno superou o professor. Hoje a empresa está em excelentes mãos, né? O Edivaldo ali de linha de frente, eu ali na retaguarda, o Lucas lá também como cabeça. E temos a Dani hoje, que é casada com o Lucas, que está assumindo também toda essa parte com ele, que ela ajuda muito nessa parte, nessa retaguarda das coisas da empresa. E em breve ela assume definitivamente a posição dela e tenho certeza que vai ser um sucesso, como já tem sido. Bom, o que eu diria para Eliana lá de trás, obrigada por ter acreditado, obrigada por ter confiado e lutado. O Edivaldo lutou muito por mim. Eu me emociono quando eu digo. Coisas que
nem meu pai nunca fez para mim, ele fez. E eu queria agradecer, Edivaldo, o Edivaldo jovem, por ter ficado comigo, não ter me abandonado nunca. E obrigado hoje pelo que você é para mim, pelo que você é pelos nossos filhos e tudo que você foi pelos meus pais também, que ele ajudou muito. Toda a minha evolução como um homem, né, foi junto com essa mulher. Não tem como, cada segundo da minha vida, não pensar nela. Eu a amo profundamente e faria tudo novamente. Em primeiro lugar, eu quero ser lembrada pelos meus filhos como bons pais que fomos. Que isso eu tenho certeza que eu fui. E ele também foi. E em segundo lugar, eu gostaria que fôssemos lembrados pelas pessoas que passaram pela nossa vida, que participaram da nossa vida de alguma forma, como pessoas que fizeram algo por eles, algo pelas pessoas. Então é assim que eu gostaria de ser lembrada e que a minha empresa fosse lembrada sempre. Ser lembrado como uma pessoa honesta, com caráter, e a empresa, né, como uma empresa séria. Que eu, como um bom capricorniano, né, eu sou extremamente honesto. E eu quero ser lembrado como uma pessoa honesta. Eu vou deixar um recado para quem está começando, ou mesmo quem já começou e se sente um pouco fraco, continue sonhando. Sonhe. Se você não sonhar, você não vai conquistar. Mesmo que as pessoas falem, você é um sonhador, que eu já ouvi dezenas de vezes isso. Continue sonhando. Se você continuar sonhando, você vai vencer. E nunca desista. Trabalhe e sonhe. Muitas empresas de grande porte hoje são grandes, mas lá atrás receberam não. Mas segue o seu sonho. Segue o sonho, a sua vontade, e se você é capaz, se acha que você tem capacidade para seguir aquilo, não se incomode nunca com o que as pessoas vão dizer a respeito. O que importa é você, o seu sentimento, o seu sonho, a sua vontade. Então siga em frente, que você chega lá. Nós chegamos com muito sacrifício, com muita gente dizendo que não ia dar certo. Sonhando e realizando. Então, beleza. Isso é que a gente deixa de mensagem para quem está começando ou vai começar. Siga em frente, sempre.